Com um precinho daqueles tá bom, né? É. E, não esqueça que também são aquelas cervejas de golpistas do bilionário Le Mans. Aí Sim, essa mesmo que eu não tomo, né? Esse é uma das maiores fortunas do mundo. Sim, é o cara mais rico do Brasil. É. Ah, tá. Essa pergunta aqui... o cara que comprou a menina para seduzir e entregou o Messiá aos iraquianos. Acho que era o braço direito do presidente. Vou assistir de novo para tirar dúvidas. Sim, era ele mesmo. Era o camarada da comunicação, né? Da Casa Branca. Ali havia eu acho que era um senador e esse outro da comunicação. E esse que era um canalha, né? Porque o Messiá, falando com ele em off, disse: tu seria visto como o presidente da paz, porque tu retiraria todas as tropas do Oriente Médio e do mundo e traria para casa. E aí o presidente ficou tão imbuído que chegou a chamar o general aquele para fazer um estudo. Mas aí, naquele momento, a gente vê que o general foi direto falar com esse cara da comunicação e com o senador, e aí os dois fizeram aquela ida que a agente da CIA descobriu que era um avião especial, diplomático, e ainda no avião colocado uma bomba para explodir lá no deserto, lá perto do lugar onde eles iam descer. Quer dizer, eles não queriam ter, e tu vê que ele foi libertado porque também ele influenciou o juiz. Por isso que ele foi admitido como exilado nos Estados Unidos, né? Sim, todas aquelas cenas mostram assim os intestinos, né? Dessa parte que tu não vê dos governos, porque tem e que pessoas decidem como um governo oculto, né? Paralelo, mas esses são os que mandam. Lembra quando o Bill Clinton estava para ser empichado por causa da história da menina, daquela coisa salão sexual. oval, isso, aquela questão sexual. A gente ficou sabendo dos caras que eram os que mandavam mesmo no governo americano, os falcões. Isso. Daí a gente ficou sabendo que, inclusive, a maioria deles tu nem sabe quem são. Não, e tu vê que é isso que a gente sabe, que o governo oculto tem que ver com o poder econômico, né? Total. Tu imagina o seguinte: se eu recuo as tropas americanas todas, esse orçamento militar gigantesco vai para onde aí? Vai para fazer casa para pobre? Claro que não, eu não posso parar o orçamento militar, porque ele é que gera tudo que é poder que eu tenho, né? Sim, por exemplo, quando terminou aquela Guerra Fria, ou seja, não existia mais o risco de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, especialmente, eu e algumas pessoas que eu, pelo menos, gosto de ficar assim, só batendo um papinho em torno do assunto, porque eu não entendo nada, né? Mas o pessoal começou a dizer, e agora, quem vai ser o inimigo? Será que vai ter algum ET, alguma coisa e tal, né? Porque eles precisam de inimigos para tirar dinheiro através do Congresso para as indústrias armamentistas, para o petróleo, para tudo isso, né? E daí não demorou muito, coisa de talvez 10 anos, por aí, 15 anos, e apareceram os primeiros, como é que chama, os terroristas. E aí aconteceu o 11 de setembro. Passaram de novo a ter o inimigo na porta, que é o que eles precisam. E tu vê que isso até hoje é ambíguo, né? Que nem a história, foram à Lua ou não foram à Lua? Sim. Foram os caras que destruíram as duas torres ou houve um objetivo oculto aí para justificar uma guerra? E aí incrementar o armamento, né? Tudo isso fica assim numa zona nebulosa, né? Total. Porque é muita grana envolvida, né? Então tu vê que é bom manter certas guerras localizadas,
porque elas estimulam assim a produção de armas e crescimento armamentista, mas isolados, quer dizer, quantas guerras hoje tem assim no mundo, mais ou menos lidado com guerrilhas, né? A mais violenta delas é na Síria ainda, né? E o do Estado Islâmico, né? Então, isso, imagina a quantidade de armas que eu preciso para manter essas guerras. Então, a produção se mantém, mas localizadas. Sim. De preferência lá no Oriente Médio, que é o lugar assim mais adequado para essas rivalidades, porque o grande problema muçulmano é que se eu estou conversando com um muçulmano e ele diz assim para mim, tu é um infiel e eu teria direito de te matar, porque te matando, tu indo para o céu, eu te salvo. Bom, então quer dizer, uma guerra, se eu tenho direito de te matar para te salvar numa crença, que é a crença dos muçulmanos radicais, eu posso matar quem eu puder porque eu estou desculpado, porque eu levei ele para o céu. Então tu vê que, olha, o Estado Islâmico levou isso dentro da linha mais objetiva possível. Se eu te mato, eu te salvo. E agora? Sim, é a mesma, com outras palavras, utilizando um outro dispositivo, mas é a mesma coisa. Eu vou te matar porque eu vou levar democracia para ti. E outra coisa, se tu morrer, tu vai para o céu e tem 72 virgens te esperando, e depois que tu transar com uma delas, imediatamente o ímã volta. Então tu tem a eternidade com as virgens. Não, mas é uma muito, crença que a gente fica... Doutor Maia, mas com todo respeito... Exatamente isso. Com todo respeito à religião, é muita vontade de se incomodar, né? 72. É como ter 72 maridos, já pensou? Pelo amor de Deus, tá louco. Não, e Muita essa vontade. outra, né, que depois que ela é desvirginada nesse céu muçulmano, Sim. Imediatamente volta. Sim, é o primeiro fake, o ímã fake. E o ímã Vou te contar, né? Mas, se tu sabe que tem gente que acredita que... Olha, não dá para falar sobre religião porque tu magoa as pessoas, né? Tirando os muçulmanos não radicais, claro. Né? Sim. Estamos falando mal do muçulmano. Mas olha dessa só... linha do Estado Islâmico. Que é implodir uma pessoa se não pensar como ele, né? Mas nós tivemos, a partir de 48 aqui, ó, nós tivemos o conflito coreano, Israel-Palestina em 48, insurgência no nordeste da Índia, Filipinas, Laos, Turquia já em 78, em Uganda em 87, na Caxemira, em Cabida. Olha, não para nunca, né? Imagina isso aqui em termos de lucro. Aquela né? produção dos AK-47, o famoso fuzil russo que cai na água, tu levanta ele da água e ele continua funcionando, é o fuzil mais... AK-47. AK-47, a produção dele no mundo é algo fantástico. Até os nossos bandidos aqui já tem, né? Já. Eu estou pensando em comprar um. Mas o Bolsonaro queria, né, que a gente pudesse comprar uma metralhadora. Sim. O que é essa pessoa, hein? Como é que Beatriz, se define essa pessoa? Me defender, tu não acha? Sim. Mas não teve um cara aí, eu acho que foi no interior de São Paulo, ele foi numa dessas feira livre, e estavam fazendo, como toda feira livre que se presta, frita pastel, né? E ele queria um pastel. Não quiseram dar para ele um pastel, ele começou a atirar em todo mundo. Por que não me dão um pastel? Está justificado, eu estou me defendendo. Que loucura, né? Bom, nosso amigo diz assim: bom dia, Beatriz. Acabei de ler o livro O Caminho dos Essências, ou seriam essênios,
dos do essênios. Daniel Menroa e Anne Givaudan. São 2 volumes, explica muito bem o contato de Jesus com essa comunidade. Ruberval, do litoral norte de Pernambuco. Está nos ouvindo lá no litoral norte de Pernambuco, Caminho dos Essênios. A outra amiga pergunta: que série é essa que vocês estão comentando? É essa série que foi lançada agora no Netflix, Messiá, ou que significa Messias, que seria uma hipótese da volta nova de Cristo à Terra. Através de um capítulos... homem comum, né? Uhum. Bem comum. Bem comum. Mas tu viu que até aquilo que falam ali, que teria um pensador, um intelectual que escreveu um livro e era considerado um terrorista porque agredia o sistema capitalista, né? É. E aí quando ela consegue chegar no intelectual, ele diz: olha, o que eu escrevi é baseado nele, não eu. Não o contrário. É. Não ele baseado em mim. Aí ela leva um susto. Sim. Então, é realmente uma visão absolutamente poderosa de uma tendência à igualdade e a ver que esse sistema capitalista, vamos dizer assim, concentrador, voraz, né, e predador, deveria ser manipulado de outra forma. A série chama Messiá, com H no final, seria Messias, está passando na Netflix, tem 10 capítulos e não termina, né? Porque já estão falando numa segunda temporada. Eu considerei também muito simbólico aquele local onde o avião supostamente caiu, um mar de flores vermelhas. Isso, que indica uma saída. Ali eu achei a metáfora da ressuscitar Lázaro, né? Que Cristo era capaz de ressuscitar os mortos, né? O Lázaro estava morto há 3 dias e daqui a pouco o túmulo se abre e ele sai vivo, né? Porque o gurizinho, aquele pastor, chega e diz: olha, tu estava morto, e ele veio e botou a mão no teu peito e tu está agora aqui. Mas que interessante, doutor Maia, que esse menino passa por mentiroso. Sim, na vilazinha dele ele viu alienígena, ele viu leão onde ele não viu, tinha. ele é um corneteiro, né? É um vidente, entre aspas. Olha, essa série então, viu, Irene? A Irene é uma menina muito legal que eu conheci no ano passado, numa das minhas viagens até Curitiba. Muito legal mesmo. Muito bom. Nós temos agora aqui... Mas tu viu interessante aí, Beatriz, é que essas pessoas que porventura vão se interessar em ver a série, vão levantar perguntas que a gente volta a discutir a série, tipo discutir o filme, né? Sem dúvida. E o efeito do filme em cada um. Esse é o ponto-chave. Mas é exatamente por isso que vai ser no sábado, né? Que o senhor vai ter o Cine Psiquiatria. Aí eu vou estar lá no GMC Cinemas, né? Lá no Praia de Belas. É um momento em que tu olha um filme, tu olha, claro, com a tua carga de informação, com o teu meio ambiente, e tu vê um filme. Aí tu começa a ouvir os psiquiatras falando e tu começa a ver o outro filme. Isso, e principalmente a capacidade de ver o que o filme causou em ti pessoalmente. Porque eu posso ter uma interpretação genérica maior, mas o grande ponto importante é quando o filme fala alguma coisa tua que aumenta a tua capacidade de autoentendimento. Em toda a experiência que eu tenho com o Dr. Rogério da Paz e o programa, né, Open Mind, é uma experiência fantástica, porque vocês conversam sobre os filmes e 100% das vezes, eu posso dizer sem medo de errar, eu passo a assistir o filme de outro jeito. De outra maneira. De outra maneira.
E mais pessoal tu em relação ao filme, né? Total, assim, muito bom.